Oi, galera. Hugo Teixeira aqui. E nesse vídeo eu quero contar uma história muito engraçada e bizarra e com alguns insights muito importantes para nós investidores, né? E até parece piada, mas eu juro que é completamente real. E é o seguinte, existe essa corretora americana muito famosa, muito grande, uma porrada absurda de investidores, bons preços até, chamada Fidelity. E eles fazem vários estudos, né, para entender aí como melhor servir o consumidor ou como ter resultados melhores financeiramente vendendo produtos para esses investidores. E eles descobriram, através dessas análises, eles encontraram dois perfis específicos de investidores que tinham resultados bem acima do que a média dos investidores, né? Então, tipo, tinha um monte de investidor que tinha, sei lá, os resultados médios, né? E dois tipos que surpreenderam aí os pesquisadores. E essa parte é engraçada, né? Porque o primeiro desses tipos é o cara completamente perdido. É aquele cara que fez uma conta na Fidelity, fez alguns investimentos e ele se esqueceu que tinha dinheiro naquela corretora. Sabe? Sabe quando você abre uma conta na corretora, investe um monte de dinheiro e esquece daquele dinheiro? Eu também não. Eu não sou assim, porque pô, eu gosto de traquear tudo, né? Saber o que está acontecendo, mas algumas pessoas elas esquecem, têm uma vida muito corrida, não tem muito tempo para pensar em investimentos. E esses caras que esqueceram da grana na corretora, eles tiveram resultados muito acima da média. Então, pô, estranho, né? Mas o segundo perfil aí de resultado acima da média é ainda mais bizarro, que é aquele cara que simplesmente não estava mais vivo. Eram os investidores que tinham literalmente morrido, são pessoas que não estão mais entre nós e por causa disso eles deixaram a carteira também abandonada, rendendo, seguindo aí o seu curso natural, né? Então, a gente tem os caras perdidos e a gente tem os caras que tinham falecido. E o que a gente pode tirar disso, né, da estratégia ignorar a carteira, a estratégia Gasparzinho de simplesmente não estar mais vivo, né? Tipo, doideira falar disso. É que quando você investe não só dinheiro, você investe tempo. Porque muitos investimentos, para você ver um resultado palpável e estatisticamente significativo, você precisa de bastante tempo, né? Então, quando você, por exemplo, compra uma ação, aí uma semana depois o negócio subiu, sei lá, 20% dessa tal, e aí, que legal! Isso, estatisticamente falando, em termos de um investimento de longo prazo, não significa nada, né? E acontece a mesma coisa do lado oposto. Às vezes você investe em alguma coisa, fica 2, 5, 7 anos sem dar resultado, aí você vende o negócio e o negócio volta a subir pra cacete, sabe? Então, quando você faz um investimento, você precisa ter em mente quanto tempo realmente você precisa esperar para dar a chance daquele investimento realmente mostrar o seu valor. E esse tempo, infelizmente, costuma ser muito mais alto do que as pessoas esperam, né? Você investe na bolsa de valores, passou um ano, dois, não deu bom, você já fica puto e sai. Cara, 2 anos na bolsa de valores não é nada. Teve momentos aí na história das bolsas de valores em que 20 anos se passaram no 0 a 0. E aí, em 2 ou 3 anos, o negócio explode aí sem parar e faz com que a média seja bem positiva, né? Então, se você não respeitar o tempo que o investimento exige para maturar, você não está realmente investindo, você tá meio que apostando, né? Você tá, sabe quando você está no trânsito, numa faixa que está completamente parada, aí você vê que a faixa da direita está indo um pouquinho mais rápida, aí você fala, mano, eu vou para a faixa da direita. Aí você chega na faixa da direita, anda um pouquinho, aí ela para, aí você vê a porra da faixa da esquerda indo mó rápido, aí você, meu Deus, o que eu fiz? Aí às vezes você vai para a faixa da esquerda, aí ela anda um pouquinho também para, aí a direita volta, sabe? Se você não der tempo para o seu investimento maturar, é basicamente como se você estivesse no trânsito trocando de faixa o tempo todo, né? Esses motoristas, eles perdem mais tempo no trânsito e os investidores impacientes também levam muito mais tempo para chegar onde querem.
e isso sendo muito otimista, porque, no geral, eles simplesmente não chegam onde querem, né? Aqui a gente também tem uma prova mais triste disso. É um estudo aí do banco JP Morgan, que são 20 anos, né, dos retornos médio aí dos investidores, de certas classes de ativos, né, REITs, Gold, petróleo, S&P e tal, de 1999 a 2018. E aqui a gente vê que o investidor médio teve retornos de 1,9% ao ano, enquanto a inflação ficou em 2,2%. Então, em 20 anos, o investidor médio perdeu da inflação. Por quê? Está na faixa da esquerda, está parada, aí muda para a direita, aí depois a direita para, aí vai para a esquerda. Cara, o investidor médio, ele troca de carteira o tempo todo. O assessor entra em contato oferecendo alguma nova oportunidade, alguma coisa nova, ele vai. Ele compra algum relatório mostrando quais são as próximas 7 ações que vão fazer com que, sei lá, você triplique seu capital, blá, blá, blá. Ele vai nisso. Ele está mexendo na carteira o tempo todo, ele não está dando tempo ao tempo, ele não está sendo paciente para deixar os investimentos maturarem, né? E aí o resultado é que você não consegue nem bater a inflação, ou então no Brasil, né, mais comum, você não consegue nem bater o CDI. Cara, a solução para esse tipo de coisa é simplesmente estudar bastante, conhecer o mercado financeiro, saber qual que é a lógica dos investimentos. Pô, a gente tem títulos públicos no Brasil, legal, como é que eles funcionam lá fora? Será que eu posso aprender alguma coisa lá fora que eu posso aplicar aqui? Será que pessoas que escreveram livros 50 anos atrás ganharam prêmios Nobel de Economia, alguma coisa assim? Será que eu posso aprender alguma coisa com esses caras? Se for difícil se aprofundar tanto assim, você pode ter algum tipo de, sei lá, você pega a manhã de sábado para estudar, você consegue fazer isso toda manhã de sábado, você estuda, você está se dando uma chance de ter sucesso, sabe? Para evitar esse tipo de erro, você precisa de conhecimento. E para você ter esse conhecimento, você precisa se dar a chance de absorver esse conhecimento, que infelizmente é um pouco maior do que as pessoas imaginam, né? Mas existem algumas coisas que você pode fazer para evitar resultados ruins, né? Então, além de estudar, se você fizer essas coisas que eu vou falar agora para você, você tem uma chance maior de ter bons resultados, né? A primeira coisa que você precisa evitar são as dicas de amigos, porque é aquilo, profissionais bem treinados, gestores do mercado financeiro, Brasil, Estados Unidos, Japão, Europa, os melhores dos melhores, eles frequentemente têm dificuldade de bater os índices. A gente está falando dificuldade de bater o S&P, às vezes dificuldade de bater o CDI, quando, sei lá, o seu fundo tem taxa de administração de 2%, performance de 20%, que é muito alto hoje. Os profissionais, eles frequentemente têm dificuldades para bater os índices. Então, imagina um cara que você conheceu num churrasco, que é um cara super legal, super gente boa, e está falando que, cara, com a Covid, as pessoas vão viajar mais, porque elas não podem ir nos lugares, elas vão dirigir mais. Então, os pedágios vão ganhar muito dinheiro. Então, é por isso que você deve investir. Sabe? Eu ouvi isso numa festa de aniversário, sabe? Um negócio, umas coisas assim que, entendeu? Não são exatamente... são palpites, sabe? Você precisa evitar os palpites das pessoas, mesmo que elas sejam legais com você. Outra coisa que você precisa evitar é o entretenimento financeiro. Você recebe um e-mail, você recebe uma carta de vendas, um vídeo de vendas super bem produzido, falando que se você comprar, sei lá, ações sei lá, da Petrobras, qualquer coisa, você vai ter resultados gigantes pelos próximos anos, blá, 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 blá. E você gostou de ler isso, você se divertiu lendo isso, você sentiu emoções lendo isso. Aí você não está investindo, você está no entretenimento financeiro. Quando você investe no dia a dia, é um negócio como escovar os dentes, sabe? Não é particularmente divertido. Aprender coisas sobre o mercado pode ser divertido, mas o investir em si é bem, é bem simples, é bem comum. Não existem muitas emoções, sabe?
Mas no entretenimento financeiro existem muitas emoções. Você começa a pensar em quanto dinheiro você vai ganhar, você começa a imaginar que, nossa, se tivesse comprado essa ação por esse preço, hoje você poderia pegar o dinheiro e comprar um Audi A6, sabe? Esse tipo de comparação, esse tipo de coisa é entretenimento. O exemplo que eu gosto de usar aqui, né, porque eu não vou usar exemplos brasileiros, porque, sei lá, não quero ser processado por muitas researches, mas nos Estados Unidos a gente tem o Jim Cramer, eu tenho um programa na CNBC, é o Mad Money, que é um programa extremamente divertido. Ele é um cara, ele sabe falar, ele tem desenvoltura, tal, faz um programa bastante bacana, tal, cheio de uma produção muito bacana, que é divertido. E é aquilo, bons investimentos, o dia a dia do investidor não é divertido, não é chato também, é simplesmente como escovar os dentes, é um negócio que você faz, né? Então aqui a gente tem até um estudo que vai de 2001 até 2017, considerando a performance do Jim Cramer, nossa, coloquei aqui meu vídeo em cima da cara do cara, tá, de 2001 a 2017, as recomendações do Jim Cramer transformaram $1.000 em $1.975. Legal, né? Só que o S&P, ou seja, um fundo de índice, um ETF baratinho, transformou $1.000 em $3.071. Aí você pode falar, pô, 16 anos em bolsa de valores não é o suficiente para deixar a classe de ativos em si maturarem, né? Pô, talvez não, mas você ainda está perdendo do índice em 16 anos, sabe? Nesse tempo, era de se esperar você pelo menos ficar empatado. Então é aquilo, por mais divertido que seja fazer investimentos, ler coisas sobre investimentos, tenha a noção de que escovar os dentes não é divertido. E o investimento no dia a dia está mais para escovar os dentes do que assistir um programa de TV que vai fazer com que você sinta emoções. Então, evite esse tipo de coisa. Outra dica extremamente importante é evitar carteiras recomendadas das corretoras. As corretoras, elas têm um conflito de interesse com o investidor. Quanto mais operações de compra e venda você fizer, mais taxa de corretagem será gerada para a corretora. Existem algumas corretoras que não cobram nada, que são gratuitas, elas ganham vendendo outros tipos de investimentos, tal. Mas o ponto é, ficar trocando de ações mês a mês é o que as corretoras querem que você faça para gerar comissões, né? E frequentemente as recomendações elas vão de um lado para o outro meio sem nenhuma lógica, né? Então a gente tem aqui, ó, ações recomendadas para investir em abril segundo 11 corretoras. As ações da Vale são as mais citadas. Cara, a Vale teve um período aí de bonança porque o preço do minério de ferro explodiu aí por causa da Covid e tal, problema na disponibilidade e tudo e tal. E aí o dividendo foi muito grande também. Então as pessoas podem olhar a Vale, aquele dividendo gigantesco, e falar, mano, eles pagam 50% de dividendo ao ano, vamos investir. Às vezes as corretoras usam, eu já vi isso acontecer, às vezes as corretoras usam esse tipo de acontecimento para manipular é uma palavra meio pesada, mas para insinuar aí que o cliente pode ter resultados parecidos, sabe? Então, é complicado. 6 ações de dividendos recomendadas para maio. Age 3 passa a Vale 3 e a nova quase unanimidade. É engraçado hoje, né? Esse print aqui é de 4 de maio de 2023. O preço do minério de ferro está voltando a despencar, né? Então, consequentemente, o dividendo da Vale, obviamente, vai despencar porque eles vendem isso, né? Então, sabe, toma cuidado com quem você está falando e se a pessoa tem alguma coisa a ganhar sem necessariamente te dar valor. E às vezes a gente vê as ações recomendadas para a semana, ações recomendadas para o mês, ou então os trades recomendados do dia. Sabe? Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Outra coisa que você precisa fazer é tomar cuidado ao ler as notícias. Então a gente tem aqui, ó, Petrobras, a ação vai cair? As primeiras ações do mercado, mudança da política de preços. Às vezes você encontra uma notícia falando que uma ação vai cair e logo embaixo você encontra uma notícia semelhante falando que a ação tem potencial gigante para o médio e longo prazo.
Às vezes você encontra informações conflitantes. Frequentemente, nenhuma delas é estatisticamente significante com o passar do tempo, né? Vamos imaginar que investir seja uma estrada muito longa. E você acompanhar notícias é basicamente você julgar, sei lá, 1 metro, sei lá, 20 centímetros da estrada, sabe? Pô, vai ter momentos na estrada que, tipo, o asfalto vai estar um pouquinho mais lisinho, vai ter momentos que pode ter estrada de terra, vai ter momentos que vai ter uma estrada completamente zoada. As notícias refletem frequentemente esse tipo de coisa, sabe? Coisas que são irrelevantes no curto prazo. Então, se você fica ansioso lendo notícias, ou se você gosta de acompanhar esse tipo de coisa, toma muito cuidado, porque frequentemente esse tipo de conteúdo vai fazer com que você tenha chance maior de cometer erros, né? Então, é melhor você ter uma estratégia, você ter uma carteira diversificada, tudo isso, e simplesmente seguir o seu rumo, seguir a estratégia, ao invés de ficar antenado lá nos portais de notícia, sei lá, no Exame, no Estadão, no Infomoney, que foi comprado pela XP, e é metade publicidade, metade notícia. Isso é uma coisa que você precisa ter em mente também. É bom evitar tudo isso e simplesmente seguir a sua estratégia, né? E, cara, na dúvida, faça que nem Warren Buffett. Warren Buffett, a frase, né? Investidores devem ignorar notícias assustadoras, né? Você não compraria ou venderia o seu próprio negócio considerando as headlines, as manchetes do dia. Então, para que vender ações em boas empresas? Se lembre que grandes investidores como Warren Buffett não dão muita atenção às notícias. Grandes investidores, gestores, profissionais do mercado, cara, a informação que essas pessoas, as informações que eu presto realmente atenção são inflação, taxa de juros e PIB. São basicamente essas 3 informações que a maior parte aí dos profissionais do mercado financeiro, pelo menos os profissionais que são essas 3 informações. Então, se uma ação passou um pregão que subiu 3%, ou caiu 5%, ou alguma coisa assim, cara, frequentemente isso não significa nada. Isso é bom apenas para você ficar ansioso, se estressar, vender ação, comprar outra e ficar da faixa esquerda, aí você vai para a direita, aí você volta para a esquerda, você vai para a direita, aí você acaba andando muito menos do que se você continuasse apenas aí com a sua estratégia. Conflito de interesses, outra coisa que você precisa fazer, isso é muito importante, é desconfiar do gerente, assessor ou corretor. Existem muitos gerentes de banco honestos, existem assessores honestos, eu conheço alguns, só que existem incentivos perversos para profissionais do mercado como assessores ao oferecer produtos para os investidores, porque é assim, quando você investe, sei lá, em um fundo de, sei lá, ações, por exemplo, alguma coisa assim, se você fizer isso através de um assessor, ele vai ganhar uma comissão. Se o fundo for uma merda, se o fundo for super caro, se o fundo tiver um histórico horrível, frequentemente ele vai pagar uma comissão maior do que os fundos melhores, porque, cara, é um fundo ruim. Tipo, ninguém quer comprar esse negócio, então, obviamente, você precisa dar uma comissão maior para o vendedor para ele ter incentivo para vender esse negócio. E algumas pessoas simplesmente fazem isso. Eles tentam vender o que oferece a maior comissão. Não importa se seja melhor ou pior para o cliente, entendeu? Então, a gente tem os exemplos clássicos aí. A gente tem os COIs e a gente tem os IPOs. Esse tipo de investimento costuma ter comissão de até 3%. Então, se você comprou COI, se você tem COI na sua carteira, a probabilidade de você ter comprado esse negócio porque o assessor recomendou, sabendo que não é bom para você, mas é bom para ele por causa da comissão, é uma probabilidade muito alta. Eu não quero que você fique chateado, não quero que você saia brigando com o assessor se você tiver coin na sua carteira. Às vezes você comprou sozinho, sem saber, iniciante. Acontece, sabe? Acontece, é normal, faz parte da fase de aprendizado. Mas saiba que existe esse incentivo perverso a profissionais do mercado recomendarem produtos ruins, porque produtos ruins pagam comissões bem maiores, né? Conflito de interesses clássico do mercado. E para terminar, eu gostaria de dizer que uma boa parte do que eu falei
tirando a parte da corretagem e tudo e tal, não se aplica a swing e precision trade, né? Então, a gente está falando de investimento. Se você ficar trocando de posição de trade o tempo todo e a estratégia existe esse tipo de coisa, cara, é assim, a estratégia funciona assim e acabou. Eu estou falando de investimento. Para investir, você obrigatoriamente pensa em médio e longo prazo, e aí, cara, não adianta ficar mexendo essa carteira o tempo todo, você só vai estar pegando uma arma, um fuzil e atirando no seu próprio pé. Então, tenha-se, saiba que trade e investimento são coisas diferentes. No investimento, você não pode ficar mexendo nessa carteira o tempo todo. E no trade, é uma outra coisa completamente diferente. E é isso. Se você viu esse vídeo e você ficou levemente chateado aí com o seu assessor de ter te recomendado talvez um COI, talvez um IPO de alguma empresa nova, porque IPOs pagam comissão muito alta também e tal, e você não está nada feliz com esse tipo de coisa, ou você não está feliz com o atendimento do assessor, ou você está de saco cheio de ver a sua carteira sempre com uma volatilidade muito alta e perdendo do CDI, isso é uma coisa que eu vejo bastante mais do que eu imaginava que eu ia ver, e você quer uma ajuda aí com a sua carteira, você quer resultados um pouquinho mais previsíveis, você quer uma rentabilidade melhor a longo prazo e médio prazo, cara, eu recomendo aí que eu sugiro que você visite o senhormercado.com.br, preencha o formulário e marque um call no Zoom comigo. Aí a gente pode conversar um pouquinho e encontrar alguma solução para melhorar os resultados da sua carteira. Então é isso. Novamente, espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você não fique muito chateado se você tiver coins na sua carteira e ficar achando que você foi trollado. Às vezes foi, né? Teve uma vez que eu peguei um táxi que tipo, não aproximar nada a ver. Teve uma vez que eu peguei um táxi que eu sempre pagava, sei lá, R$ 25, faz mais de 10 anos isso. Aí teve um cara que me cobrou 50. Mano, eu fiquei tão puto com aquele cara, sabe? Tipo, pô, a gente tá falando de R$ 25, mas é a sensação de você é complicado, sabe? Então, se você tiver um monte de coin, você ficar chateado, eu entendo mais ou menos como é isso. Tipo, eu nunca comprei coin, mas eu fui trapaceado aí no táxi, né? Bom, tá, se precisar de ajuda, só falar comigo, né? Então, obrigado por ter visto esse vídeo e até o próximo.